Sejam bem-vindos a mais uma Célula Mais Profundo. Hoje, no último dia, nós falaremos... No último dia não, na última semana nós falaremos sobre constância ainda. Constância em ir mais profundo. Porque esse mês nós estamos falando sobre constância. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu já quero deixar esse título aí para você, Constância em ir mais profundo. Enquanto isso, eu te convido a convidar, né? Eu te convido a convidar, foi ótimo. O máximo de pessoas possível aí. Marca aí as pessoas aí, vai aí nessa setinha que tá aí embaixo aí, que a gente vai começar a nossa célula, a nossa live mais profundo. O último dia do mês, praticamente o último dia. A última semana nós estaremos falando sobre constância em ir mais profundo, beleza? A gente já pede desculpa pelo atraso, porque já tava tendo um evento aqui em casa aqui e a gente acabou atrasando um pouquinho. Mas eu já te convido aí a mandar para o máximo de pessoas possíveis aí. Eu já mandei aqui, ó. Escreve aí, ó. Vem pra live, que a gente vai falar sobre constância em ir mais profundo. E como a gente já está falando, né, todos os meses a gente escolhe um tema para a gente trabalhar o mês inteiro. E a gente está orando aí para saber qual vai ser o próximo tema que nós iremos trabalhar no próximo mês. Nós iremos orar. E isso é muito gostoso, por quê? Porque isso faz a gente ter constância na oração, constância na meditação. Isso faz a gente ter constância em ler a palavra, em buscar os versículos, né? Isso é muito bom. Então nós colocamos todos os meses um motivo de oração, um motivo para que a gente possa sempre estar orando, buscando, meditando em cima daquele tema. Então, se você tiver alguma ideia de tema aí também, nós estamos abertos aí, nós estamos orando e estamos esperando uma confirmação do Senhor aí no próximo mês. Lembrando que o próximo mês é o mês da Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517 foi o dia, né, da Reforma Protestante. Então pode ser que o tema vai ser de acordo com a Reforma Protestante, né? Não sei, estamos orando. Tem muitas pessoas querendo que a gente faça o tema sobre relacionamentos, será? Então, se você tiver alguma ideia, fala aí pra gente aí qual é a ideia, o que é aquilo que tá pulsando no seu coração pra gente falar no próximo mês. E essa semana, essa live aqui agora, nós estamos falando sobre constância e eu separei o tema constância em ir mais profundo, né? Porque tem muitas pessoas que têm constância em ficar no raso, né? Tem pessoas que são como o oceano, sabem muita coisa, mas é raso como o quê? É raso como uma piscina de criança, né? Uma piscina de plástico, que a água só vai até a canela. Tem muita gente que é assim, sabe sobre muitas coisas, mas não tem profundidade. Então, já vou dando um oi aqui pra galera que tá entrando aqui. O Carlos de Basílio acabou de entrar. A Landi mandou aí um tchauzinho. A Tânia, boa noite, Tânia. O André acabou de entrar aqui também. Então, nós estamos falando sobre constância. E hoje nós, especificamente, a gente vai falar sobre constância em ir mais profundo. E aí, qual é o seu nível de conhecimento bíblico? Qual é o seu nível de oração? Quando você se converteu, você tinha um nível de oração e era mais profundo do que hoje? Ou era raso e está raso até hoje? Ou você só vai no mais profundo quando as coisas apertam? A gente precisa meditar sobre essas coisas. E eu quero já falar para você que meditar é diferente de ler a Bíblia. Aqueles que têm o costume de meditar na palavra do Senhor são aqueles que estão indo mais profundo. Uma coisa é você ler a Bíblia de uma maneira inteira, né? Você está lendo a Bíblia de uma maneira inteira. Legal. Você está sabendo que
São 66 livros, foi escrito mais de 1000 anos, né? Que foram escritos, 3.000 anos, se eu não me engano, ela foi escrita. Você vai perceber que a Bíblia, ela é coerente, as histórias, elas se encaixam. Então você vai perceber que é uma história só, que tanto o Antigo como o Novo Testamento, grava isso, o Antigo aponta para o Novo, e o Novo revela o Antigo Testamento. Então é uma Bíblia só, é a Bíblia, ela não tem a palavra de Deus, ou ela se é a palavra de Deus, né? Tem gente que acha que a Bíblia tem a palavra de Deus, ou a Bíblia se transforma na palavra de Deus. Nada disso, a Bíblia é a palavra de Deus, e nós precisamos, né, ir mais profundo na palavra de estratégia. Pausou aqui, que a internet estava um pouco lenta. Uma das estratégias que o pessoal utiliza para ir mais profundo é essa comunhão que a gente tem. É você estar aqui na live comigo, né? Tanto você que está aqui ao vivo comigo, como as pessoas que entram depois e assistem a live. Isso é uma das maneiras da gente ir mais profundo. Por quê? Porque tem revelações que Deus dá para você, né? Para você, Tânia, para você, Lande, para você, Basílio. Então tem revelações que Deus dá para você, e eu aprendo com você, e tem revelações que Deus dá para mim. Existe uma bênção específica para quem busca sozinho, e existe uma bênção específica para quem busca junto, né? Então nós precisamos ir mais profundo, e precisamos saber quais estratégias que nós vamos pensar e utilizar para ir mais profundo. E algo que eu separei aqui para a gente conversar é o Evangelho em si. O que você sabe do Evangelho já é muita coisa, né? Você chegar e pregar para alguma pessoa, você vai falar sobre Adão e Eva, você vai falar sobre a criação, o porquê que eles pecaram, né? Como que aconteceu o pecado. Você vai falar sobre a serpente que enganou. Você vai falar sobre todos os povos, as histórias principais ali de Abraão, de Ló, de Isaac, Jacó, né? Os seus 12 filhos ali, que são as 12 tribos. Você vai falar sobre Sansão e Dalila, você vai falar sobre Davi, você vai falar sobre Salomão, você vai falar sobre as histórias principais da Bíblia, Moisés, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você sabe a história de Jesus, você sabe que ele nasceu de uma forma sobrenatural, um nascimento virginal. Então, o que falta de fato para a gente fazer? Falta a gente falar aquilo que a gente sabe. Então, você que está na live aqui comigo, eu vou deixar um dever de casa para você. Você que vai assistir essa live depois, tem um dever de casa aqui para você. Você fala assim, olha, o David, né, fala do jeito que você quiser, o David, a Carol, o Ministério Mais Profundo, o pastor, o líder de célula, do jeito que você quiser, fala assim, ó, me passou um dever de casa e eu quero fazer esse dever de casa. E você vai perceber que você já não está no nível mais raso, você já está no nível um pouquinho mais, né, mais profundo. Você talvez não esteja tão profundo como você queira, mas você já está no nível mais profundo do que muitas pessoas, porque algumas pessoas só conhecem Jesus de outras pessoas assim, quem é Jesus? E elas vão falar igual o pessoal falou, né? Quando Jesus reuniu todo mundo, Mateus capítulo 16, quando ele reuniu todo mundo, a partir do versículo 13, ele reuniu todo mundo e ele falou o quê? Ele falou assim, a internet ela tá fraca aqui, nos dados aqui para não acontecer isso de novo. Então assim, as pessoas falavam, ele é um dos profetas, eles conheciam apenas de ouvir falar. Mas você caminha mais perto de Jesus, você tem intimidade com Jesus, você ora, você conhece a palavra, você tem uma experiência com Deus. Então aquilo que você já tem já serve de impulsionamento, motivação, de ensinamento para as outras pessoas. Então o dever de casa que eu quero deixar para você você vai resumir o Evangelho em 7 minutos, beleza? Você vai resumir o Evangelho em 7 minutos. Então, você sabe que, assim, basicamente você precisa passar pela criação, pela queda e pela redenção, certo? Criação, queda e redenção.
Você precisa passar por essas 3 etapas para você resumir o evangelho. Então você faz esse exercício sozinho em casa, ou então com alguém que já é cristão em casa, e você faz esse exercício de forma simples. Deus criou o mundo, criou o homem, colocou o homem para governar, criou a mulher a partir da costela do homem. O homem pecou. Quando o homem pecou, né, através da serpente que enganou e tudo mais, aí veio a queda, né? O homem pecou e veio a queda. Então você já falou da criação e da queda. E depois você vai falar da redenção, como que aconteceu a redenção. E para isso você precisa entender ou sistematizar aquilo que você já sabe. Você já sabe de tudo isso. Você sabe da criação, da queda, de Adão e Eva, de Noé. Você sabe de Davi, de Israel. Você sabe das promessas. Você sabe que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e nos redimiu, nos resgatou. Então você sabe disso. Então você só precisa organizar isso na sua mente e começar a falar. Por que, David, você está incentivando a falar, né, no último dia sobre constância? Você está falando sobre falar do evangelho. Porque eu quero que você perceba o quanto você já cresceu, o quanto você já se desenvolveu, o quanto você sabe a Bíblia. Não bebi não. Eu sei que você consegue, Basílio, eu sei. É simples, 7 minutos, não é pregar a Bíblia toda, é de uma maneira coerente, de uma maneira sistemática. Tem como fazer isso sim. Então, você prega o evangelho para a pessoa e você vai falar assim, olha, 7 minutos, se você quiser mais, mas a pessoa, ela não vai conseguir te ouvir muito. Então, quanto menos, né, você falar, mas você for coerente e você for assertivo, a pessoa, ela vai criar curiosidade para saber mais. Então você passa pelos pontos principais, você culmina em Jesus. E quando você fala em Jesus, você fala assim, Jesus, ele veio e nos resgatou. Por que Jesus nos resgatou? Porque nós tínhamos um pecado, uma dívida de pecado. Quando nós geramos essa dívida de pecado. E olha só, eu quero falar uma coisa básica para vocês, que é sobre salvação. Às vezes a gente acha que a gente tinha uma dívida contra Satanás, dívida em relação a Satanás, quando na verdade não, a nossa dívida não era contra Satanás. Quando nós pecamos, nós éramos considerados filhos da ira. O que significa isso quando você lê a Bíblia lá? Nós éramos filhos da ira. Isso significa que nós éramos filhos da ira de Deus. Deus, ele se irou a partir do momento que o homem pecou. O homem pecando, ele foi como se ele declarasse independência de Deus. E ele pecou. Como Deus é santo, separado, puro, Deus, ele não tem nada com o pecado. Então a ira de Deus se acendeu e existiu, a partir daquele momento começou a existir uma necessidade de justiça. Agora tem uma necessidade de justiça. Então nós não tínhamos dívida nenhuma com Satanás. Não tínhamos dívida. A dívida que nós tínhamos que pagar era a dívida contra Deus, a dívida que nós tínhamos com Deus. Nós éramos filhos da ira, e a dívida que Jesus pagou era a dívida com Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Morte na Bíblia significa separação. A partir do momento que Adão e Eva eles pecaram, toda a humanidade ela foi separada de Deus, e existiu no caso a necessidade de aplacar a ira de Deus e a necessidade de justiça. Só que ao mesmo tempo que Deus é justiça e que Deus ele se irou, porque Deus é santo, Deus também é misericórdia e Deus também é amor. E já existia um plano antes da cruz do Calvário. Antes da criação. Por quê? Porque Deus, segundo a sua presciência, já sabia que poderia acontecer isso. Então, a santidade de Deus e a justiça de Deus, elas se encontraram na cruz do Calvário com a misericórdia e com o amor. Então Deus ele não destruiu a humanidade de uma vez. Deus ele não queria robôs. Deus ele queria alguém que escolhesse adorar ele em espírito e em verdade. Então nós precisamos entender todo esse caminhar da Bíblia Sagrada até culminar em Jesus. Então o desafio você prega o evangelho em 7 minutos. David, não dá para falar tudo em 7 minutos. Cara, não dá para falar tudo em
1 hora por dia durante 365 dias. Não tem como falar tudo sobre o Evangelho, né? Por isso que existe seminário, curso teológico, até graduação, existem essas coisas. Então, 7 minutos é para você instigar curiosidade e para você saber o quanto você já sabe de Bíblia. Por quê? Tiago 1,22 diz o quê? Irmãos, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E às vezes a gente não pratica a palavra porque a gente tem medo, tem receio. A gente acha que a gente não sabe nada. Mas, sério mesmo, tem pessoas aí que não sabem a história de Sansão. Tem pessoas que não sabem a história de Moisés. Tem pessoas que não sabem a história de Davi. E você sabe. Você sabe, você talvez conta para o seu filho, conta para o seu primo, conta lá para as crianças lá. E só esse exercício de você estar em comunhão, ouvindo uma palavra, lendo a palavra de Deus, já significa muito para você, porque você sabe bastante coisa. Então você já tem uma constância em estar se aprofundando na palavra de Deus. E muitas vezes você só sabe que sabe quando você começa a falar. Então, sabe, se você tem receio de falar, começa perguntando para a pessoa. O segredo do sucesso são as perguntas, né? Começa perguntando: quem é Jesus para você? Aí a pessoa vai falar quem é Jesus para ela. Assim como Jesus juntou todos aqueles discípulos e falou assim: o que estão falando de mim lá fora? E vocês, o que vocês falam sobre mim? O que vocês conhecem? Quem eu sou para vocês? E você vai saber exatamente o que a pessoa pensa sobre Jesus. E olha, todo mundo sabe sobre Jesus. Todo mundo conhece sobre Jesus. É simples, é simples. Todas as religiões sabem sobre Jesus, até o ateu sabe sobre Jesus. Jesus foi um cara que mudou o calendário. E a gente precisa falar sobre isso, sabe? Não é discutir religião. É contar, olha, posso te contar uma coisa que eu sei, uma coisa que eu descobri? Eu posso te falar aquilo que está ardendo no meu coração, e a pessoa vai lá e ouve. Se ela gostar ou não, aí é outra história. E deixa ela com os pensamentos delas e ok. Nós não temos que obrigar as pessoas a se converterem. Nós temos que apresentar o evangelho às pessoas. E todas as religiões sabem. Você vai encontrar com alguém de outra religião, ela sabe, conhece sobre Jesus. Jesus mudou a história. Então, por exemplo, os panteístas. Você sabe o que são os panteístas? São, geralmente, essas pessoas se encontram na Índia. Eles sabem que para ele tudo é Deus, e Deus é tudo e tudo é Deus. Então, a vaca é Deus, a árvore é Deus, o céu, o sol é Deus, tudo é Deus, né? Eles têm muitos e muitos deuses. Então, para os panteístas, Jesus é tudo e tudo é Deus. Então, ele vê Jesus como mais um Deus. Mas eles conhecem sobre Jesus, né? Para os espíritas, eles acreditam que Jesus é um espírito evoluído. Para aqueles que são muçulmanos, né, para os maometanos, aqueles que acreditam em Maomé, eles acreditam que Jesus foi um profeta, mas foi um profeta menor do que Maomé. Então eles têm uma visão sobre Jesus, e a visão deles é que Jesus foi um profeta menor do que Maomé. Por exemplo, para os judeus, eles sabem que Jesus veio, eles sabem que o Ocidente vive de acordo com o calendário de Jesus, né? Porque a partir de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Então eles sabem que existe um Jesus, e as pessoas apresentam esse Jesus como o Messias, o Salvador, só que eles não acreditam no nascimento virginal, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Então eles acham que Maria foi uma prostituta, para você ter noção. Por quê? Porque eles não acreditam no nascimento virginal sobrenatural de Jesus. Então, mas eles conhecem Jesus. Então os panteístas conhecem, os espíritas conhecem, os judeus conhecem. Aí você vai ver, os budistas, eles conhecem Jesus, eles acham que Jesus foi uma mente brilhante. Os católicos, você vai conversar com os católicos, eles reconhecem Jesus, eles pregam Jesus como se Jesus estivesse na cruz do meio. Os protestantes pregam Jesus ressuscitado, mas né, de uma forma viva, ele vive. Então todas as pessoas que você encontrar, você vai perceber que elas têm uma visão sobre Jesus. Se você tem receio de pregar o evangelho, eu estou passando aqui um exercício para você pregar o evangelho em 7 minutos. Você pergunta para essas pessoas, a Carol chegou aqui, você pergunta para essas pessoas o que elas sabem sobre Jesus, qual é a opinião delas sobre Jesus. Amor, eu tô falando aqui
que hoje é dia da constância em ir mais profundo. Olá, Baixai. Último dia da constância. Eu tô motivando todas as pessoas a pregarem o evangelho em 7 minutos. O Basílio até falou assim, bebeu 7 minutos? Tem jeito, tá, gente? Tem jeito de pregar o evangelho em 7 minutos. Mas para não ficar cansativo também e para instigar curiosidade. Então, para você falar sobre o evangelho, você passa pela criação, pela queda e pela redenção, culminando em Jesus. E você só vai saber o quão profundo você já está no evangelho quando você falar. Então, se você tem receio aí de falar do evangelho, porque talvez você não saiba o quanto você sabe do evangelho, comece a perguntar às pessoas: o que você sabe sobre Jesus? Você sabe a história de Sansão e Dalila? Você sabe a história de Davi? Você sabe quantas pedrinhas ele pegou lá no ribeiro lá? Você sabe o que aconteceu? Então, assim, pergunte às pessoas sobre alguma história bíblica. Cara, ele é um sucesso em relação à novela. As séries estão fazendo sucesso hoje. Por quê? Porque as pessoas amam histórias. Se você tá reconectando que a internet ficou meio fraca. Então, assim, a pessoa vai ficar assim, olhando pra você. E aí, o que aconteceu? Fala mais. Por quê? Porque todo mundo gosta de história. Então, constância em ir mais profundo. Você só vai saber o quão profundo você sabe da palavra de Deus quando você abrir a sua boca, quando você começar a falar, quando você começar a responder algumas perguntas, quando você testar as pessoas e falar assim: e aí, você sabe essa história? Você sabe por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Você sabe por que eles matavam animais no Antigo Testamento? Você sabe por que houve uma necessidade de vir alguém que não tinha pecado e morrer no nosso lugar? Você sabe por que você é pecador? É claro, você precisa saber dessas perguntas, né? As respostas dessa pergunta. Mas o que eu quero te motivar aqui é ir mais profundo, mas para você ir mais profundo, você precisa saber o quão profundo você já está. E você só sabe o quão profundo você já está se você começa a falar. E a gente precisa amar mais a volta de Jesus. É sério, você ama Jesus, você quer que ele volte, você precisa falar do evangelho. Porque a Bíblia diz que ele vai voltar quando o evangelho for pregado em toda a terra. Tá lá em Mateus capítulo 24. Então você é um cooperador do reino, você é um cooperador para a volta de Jesus. Jesus, ele quer voltar, mas ele deixou uma missão pra gente, que é pregar o evangelho. Então nós precisamos pregar o evangelho, e é simples pregar o evangelho, cara, é muito simples. Você prega o evangelho de uma forma simples, de uma forma clara, e instiga curiosidade nas pessoas. Então, eu quero te motivar. Por quê, David? Porque é necessário você saber o quão profundo você já sabe da palavra de Deus. Então, assim, não tenha medo de falar, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de receber perguntas, porque muitas vezes as pessoas não pregam o evangelho porque tem medo das pessoas perguntarem e você não saber. Se eu te perguntar aqui, você está me falando aí sobre Jesus, mas por que eu sou pecador? Se não foi eu que comi lá do fruto lá, você sabe responder? Eu não sei te responder isso, mas eu vou procurar saber e eu já te falo. O importante é a pessoa saber que o nome de Jesus, através do nome de Jesus, né, ela tem redenção, ela foi resgatada. O importante é ela saber isso. Os pormenores, depois a gente vai explicando, a gente marca o segundo encontro, marca um cafezinho, mas você precisa falar, nós precisamos falar. Você que tem vergonha aí de aparecer na internet, de fazer uma live, de gravar um vídeo, igual a gente está fazendo aqui toda quarta-feira, igual a Carol está fazendo todos os dias lá no Instagram dela, falando sobre constância, você precisa destravar, você precisa de fato começar a falar aquilo que já arde no seu coração. Deus já tem colocado algo no seu coração, Deus já tem colocado algo sobre criação de filhos, Deus já tem colocado algo sobre cuidados com o lar, Deus já tem colocado algo na sua vida, eu não sei, sobre trabalho, enfim,
alguma coisa Deus já tem colocado na sua vida e você precisa destravar, você precisa falar, você precisa, né? E comece falando, né? Comece gravando, mesmo que fique ruim, feito é melhor que perfeito. E talvez na internet, aqui na live, você alcança um número muito maior de pessoas. Aqui, por exemplo, fica aqui em torno de 7 pessoas, né? Igual tem aqui, às vezes dá 16 pessoas, 15 pessoas, mas no meio do dia seguinte, lá para amanhã, no dia seguinte, aparece para mim a notificação falando que tem 100 visualizações. As pessoas visualizam depois. Então eu estou alcançando pessoas que eu nem sei, que eu nem imagino, que nem me dá feedback. A pessoa não chega assim e fala assim: David, a palavra foi bacana, Carol, nossa, como vocês estavam divertidos. As pessoas não falam isso pra gente, mas eu continuo fazendo essas lives toda quarta-feira, a Carol junto comigo, a Carol falando. Por quê? Porque a gente sabe que essa é a nossa missão e nós precisamos falar. Então Deus tem colocado algo no seu coração, tem algo ardendo aí no seu coração para você falar, algo que você tá assim: meu Deus, eu preciso falar sobre isso, eu preciso ensinar sobre isso. Não é possível que as pessoas, elas vão continuar fazendo isso. Alguém tem que falar, e esse alguém é você. Deus está te dando essa incumbência. Então assim, você só vai saber de fato o quanto você já sabe se você começa a falar. E depois que você fala aquilo que você sabe, que você vai se empolgando e tudo mais, você vai falar assim: nossa, preciso estudar mais. E isso vai te motivar a estudar mais. E isso vai te motivar a buscar mais na Bíblia, a fazer devocionais, a fazer meditações na palavra de Deus. Você precisa se motivar. Agora, se você não fizer nada disso, cara, você vai ficar no mesmo nível para sempre, o mesmo nível. Tem 30 anos, tem 50 anos de igreja e eu vou te perguntar algumas coisinhas da Bíblia e você vai falar assim: ah, não sei. Por quê? Porque você está engordando espiritualmente, você só está recebendo. Chega uma hora que você fica saturado, você tem que jogar isso para fora. Fala para as pessoas, fala para a pessoa lá da sua casa lá, fala da sua célula, se você tiver, faz uma live, né, no meio do dia, assim, faz uma live, fala assim: gente, estou aqui, vai falar algo que Deus, que tá ardendo no meu coração, e medita sobre uma história bíblica, porque você já sabe muita coisa. Baixa conexão. Eu, em todo lugar que eu vou, eu falo sobre a Carol, né? Não, porque a Carol ama mesa aposta, porque a Carol, ela prega muito, porque a Carol, ela é sensacional como esposa e tudo mais. E eu começo a falar com a Carol, por quê? Porque eu gosto, eu amo, eu sou apaixonado pela Carol. Então todas as pessoas ficam sabendo da Carol através de mim. Agora, você ama Jesus, você gosta mesmo de Jesus, você sabe a história de Jesus, então comece a falar sobre Jesus. Lembrando, a gente está falando sobre constância no mais profundo. O que isso tem a ver, Deus? Tem a ver porque primeiro você tem que reconhecer qual nível que você está em Deus. Se você não souber qual nível que você está em Deus, vai achar que sempre está tudo bem. Você vai achar que é suficiente aquilo que você sabe, quando na verdade não é. A Bíblia diz conhecer, para você conhecer e ainda conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então é um conhecimento constante, tanto que a gente vai ter eternidade para conhecer o Senhor. A Cíntia falou: ainda preciso me destravar mais nessa área, né? A Simone falou: eu preciso fazer essas coisas. Por quê? Porque assim, Deus ele quer alcançar muitas pessoas através da gente. Só que sabe por que Jesus falou assim: olha, vocês vão fazer as obras que eu faço e obras ainda maiores? Porque é possível fazer obras maiores do que Jesus. E as obras maiores que Jesus fez, tá aqui, ó, internet. Como que eu, 23h23, né, 11h23 da noite, iria conseguir alcançar 7 pessoas, e essas 7 pessoas vão, né, vão ser cheias de Deus, cheias da palavra, e vão falar para mais pessoas, porque atrás de cada pessoa que está aqui tem uma multidão
que vocês conseguem alcançar, eu não consigo alcançar, outras pessoas vão ver essa live. Então, assim, Jesus ele não tinha internet. A internet hoje, você consegue alcançar muitas e muitas pessoas apenas com um clique, com um vídeo, certo? Então, assim, você já consegue fazer uma obra maior do que Jesus fez por causa da tecnologia. E nós precisamos utilizar a tecnologia a nosso favor. Hoje, os pastores eles estão vendo que internet é do diabo, internet, televisão não é de Deus, não. Hoje não tem mais isso, né? Quando começou a surgir, era assim. Mas hoje não tem mais isso. Hoje as pessoas estão percebendo que a internet é um meio de comunicação para alcançar mais pessoas. E se você quer de fato servir o maior número de pessoas possível, é necessário você utilizar a internet, você utilizar outros meios para falar com as pessoas, né? Tanto a internet como o telefone, né? Ligação, WhatsApp, todos os meios de comunicações possíveis para falar com as pessoas. Jesus, ele usava aquilo que ele tinha naquele momento. Você sabia disso? A Bíblia diz que Jesus ele foi pregar no barco, né? Ele falou assim, dá licença, posso pregar aí no seu barco? Subia no barco, afastava um pouquinho ali da areia e ele pregava para multidões. Você sabe por que ele fazia isso? Porque na época não tinha microfone. E o que acontecia? Ele ficava no barco e o vento, né, do mar, ele é contrário. Tanto que tem ondas, né? Tem as ondas. As ondas são formadas pelos ventos. Então, quando ele estava ali, a voz dele, ela se propagava melhor para todo mundo. Se ele ficasse ali no meio da multidão, no meio de todo mundo, ele ia falar e só as pessoas que estavam ali pertinho iam ouvir. Só que o que ele faz? Ele vai para o barco, que era o instrumento que ele tinha naquela época, sobe no barco e ele começa a falar e o vento propagava a voz de Jesus. Então, é isso que nós precisamos fazer. A mesma coisa que Jesus. Jesus pegava as coisas da época e usava como ilustração. Jesus pegava os instrumentos da época, né, igual o barco, e usava como propagação do evangelho. E nós precisamos utilizar todas as coisas que estão ao nosso alcance para falar do evangelho. Mas o que adianta nós termos isso tudo e você ter vontade de falar do evangelho, mas você não ser profundo no evangelho? Porque falar, Jesus te ama, Jesus tem uma obra grande na sua vida, Jesus quer salvar você e sua família, isso é uma verdade? É uma verdade. Mas, mesmo sendo uma verdade, é necessário você ir mais profundo, até porque as pessoas elas estão com sede de conhecimento e tudo o que você precisa já está dentro de você. Talvez o próximo passo, a resposta que você quer, esteja de fato no seu próximo passo. Você precisa ir lá e fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Você precisa ir lá e pregar o evangelho. Você precisa ir lá e falar do amor de Deus. Você precisa de fato fazer alguma coisa com aquilo que Deus está te fazendo. Tá te falando. Por quê? Porque às vezes você está querendo uma resposta de Deus, uma nova direção de Deus, quando na verdade você não está obedecendo a última direção que Ele te deu. Então, assim, você quer saber o... A Carol falou, eu conheço essa frase, porque é dela, né? Então, assim, Deus, Ele quer te dar novas direções. Deus, Ele quer fazer algo a mais na sua vida. Mas Ele está esperando você fazer algo com aquilo que você já tem. Aquilo que já está dentro de você. Você precisa exercer o ministério que Deus te deu. E ministério, gente, não é só dentro da igreja, não. Ministério também é fora. Ministério é servir. Então você serve onde você estiver. Tá dando conexão fraca. Porque hoje a gente não acredita de fato que essas coisas podem acontecer. E a gente não caminha em direção a essas coisas. Sabe por quê? Na verdade é o contrário. A gente não caminha em direção à pregação do evangelho. A Bíblia diz assim, ó, Jesus está falando, Mateus 28, né? 28, a grande comissão. Fala assim,
toda a autoridade me foi dada. Jesus está falando. Toda a autoridade me foi dada. Portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, Jesus ele está falando, toda a autoridade me foi dada, então vai. Se ele está falando para você ir, ele está falando assim, vai, e os sinais acompanharão aqueles que crerem. Mas quem crê, de fato, precisa ir. Como é que é? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Se você crê, de fato, você precisa caminhar. Por quê? Porque os sinais acompanharão aqueles que creem. Então, se você crê, você precisa se movimentar, você precisa caminhar. É igual, você acompanha novela, você acompanha série, você acompanha alguns filmes que tem sequência. Por que que você acompanha? Porque eles estão em movimento. Eles estando em movimento, você acompanha, você vai atrás, você vai falando, você vai contando para as pessoas e tudo mais. Por quê? Porque eles estão em movimento e você está acompanhando. Só é possível acompanhar alguém que está em movimento. Você está em movimento? Você sabe o nível de profundidade que você tem? Você sabe, né, em qual... Se você está com águas nos joelhos, águas nos tornozelos, nos joelhos, águas nos lombos, ou se você está submerso, você sabe o nível que você está, porque a partir do momento que você sabe o nível que você está, você sabe quanto você precisa buscar mais ou não. E nós precisamos nos atentar em relação a isso. Nós precisamos, de fato, entender que Deus ele quer nos puxar para o mais profundo. Mais profundo. Como eu ter intimidade com a minha esposa. Eu conhecia ela num nível antes de começar a me relacionar com ela. Depois que eu comecei a namorar, esse nível ele aumentou. Então eu tenho acesso a algumas coisas dela, né, como namorado, que eu não tinha antes. Aí depois eu fiquei noivo, então eu tenho acesso e a aliança fica cada vez mais forte. Aí depois eu me casei, então... Semana passada a gente fez 2 anos de casamento, 2 anos de casado. E nesses 2 anos de casado, eu vi o quanto que eu conheci ela ainda mais. Então eu sei quais são as manias, eu sei quais são os desejos, os sonhos, as vontades, eu sei o que ela vai fazer, se ela vai gostar, não vai gostar. Por quê? Porque eu tenho intimidade, eu tenho um nível de profundidade em conhecimento com ela. E assim nós precisamos fazer com Deus. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Hoje eu estava dando aula do nome de Jesus, então a garganta ficou muito seca. Então tá um pouco difícil de falar, mas a mensagem que eu queria trazer para você é essa, né? Vá mais profundo. Vá mais profundo em Deus. E para você saber qual é o nível de profundidade que você tem em Deus, comece a falar, pregue o Evangelho, faça de fato o Evangelho conhecido através daquilo que Deus já colocou na sua vida. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Gatinha, quer falar alguma coisa? Alguma coisa, tá falado, recado tá dado, e vá mais profundo, vai mais profundo. Não se esquece, amanhã, qual que é o tema desse mês, amor? Revelaremos amanhã. Amanhã é dia 1º de outubro, começaremos um novo mês, um novo tema, profetizando novas coisas, mas não é porque setembro, o mês da constância, acabou, que você vai deixar de ser constante. Então continue na constância. Continue na constância. Um dos vídeos que a Carol gravou seja constância em ser constante. Eu vou gravar hoje, vai gravar hoje? Quero o vídeo de hoje, ainda não subi. Olha aí, já tô sabendo, agora, tô dando spoiler. Vou mandar lá, vou postar lá no meu, constância em ser constante. Tenha constância em ser constante e seja constante em buscar níveis mais profundos em Deus. Amém? Deus abençoe. A gente ama vocês. Até a próxima semana. Tamo junto. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, em todos os nossos canais.